Depois de 20 anos sem a presença de um presidente da República para prestigiar o evento, a missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, contou com a presença do presidente Jair Messias Bolsonaro. Nessa ocasião, Dom Orlando Brandes, na sua homilia, fez questão de enfatizar que a direita é violenta, injusta e é o dragão do tradicionalismo. Temos o dragão do tradicionalismo. A direita é violenta, é injusta. Estamos fuzilando o Papa, o Sínodo, o Concílio Vaticano II. Parece que não queremos vida do Concílio Vaticano II, a vida do Evangelho, porque ninguém de nós duvida que esta é a grande razão do sínodo, do concílio, deste santuário, a não ser a vida, como eu já falei. E aquele dragão que ainda continua, estão sendo facilitados agora os caminhos do dragão da corrupção, que tira o pão da nossa boca e aumenta as desigualdades sociais, que a mãe não pode ficar alegre com filhos desempregados, com filhos sofrendo uma violência injusta, com filhos e filhas não tendo nem como sobreviver cada dia, talvez até a cada minuto da vida. Por via reflexa, considerando que Jair Bolsonaro é um dos principais representantes do conservadorismo mundial e o grande representante da direita brasileira, significa que ele foi acusado por Orlando, pelo arcebispo católico, de ser injusto, violento e ser o dragão do tradicionalismo. Considerando que a plateia de 170 mil pessoas, fiéis católicos que ali estavam, aplaudiu calorosamente o presidente da República ao entrar na missa, significa dizer que este elogio de violento, de injusto e de ser o dragão do conservadorismo ou do tradicionalismo também foi extensivo à plateia que ali estava. Nesse dia, vamos nos saudar como irmãos e irmãs, dando abraço à paz de Cristo perto de nós. Saudemos em Cristo Jesus. Quanto diz respeito à fé cristã, ou melhor, quanto diz respeito às pessoas que ali estavam, especialmente a figura do presidente da República. Reflitam comigo. Será mesmo que é a direita, o demônio, que desorganiza todas as coisas? Onde o arcebispo Dom Orlando Brandes estava quando a esquerda colocou esse país de cabeça para baixo, invertendo os valores e subvertendo a juventude, que ao invés de defender a fé cristã, passou a defender o aborto, o gaysismo, o uso de drogas, além do uso de drogas, a própria violência, a prostituição e a erotização das crianças e jovens. Onde estava o bispo Orlando Gomes quando feministas de esquerda foram à frente dos templos católicos encenar o aborto de Jesus Cristo pela própria Maria? Onde estava o bispo Orlando Brandes quando feministas esquerdistas
fizeram protestos introduzindo crucifixos no ânus e na vagina. Onde estava esse arcebispo quando esquerdistas quebraram imagens frente aos templos, imagens que representavam a fé católica? Não me lembro de nenhuma homilia na missa da Aparecida denunciando tamanha violência contra a fé cristã e tamanho desrespeito à fé professada pela maioria do povo brasileiro. Por quê? Por que agora essa acusação tão agressiva contra a direita que está lutando para reconstruir esse país? Será mesmo que é a direita a injusta dessa história? Onde estava o arcebispo Orlando Brandes quando a esquerda saqueou esse país como nunca antes na história do Brasil, desviando bilhões de dinheiro público e comprometendo a saúde, a segurança e a educação, condenando inúmeros jovens à ignorância exatamente porque os recursos não chegaram nas escolas onde deveriam chegar? Onde estava a Igreja Católica, que não denunciou as graves violações aos direitos humanos nos hospitais brasileiros, nos corredores, onde brasileiros eram torturados pela falta de atendimento médico, dias e dias, doentes nos corredores dos hospitais? Onde estava a igreja que não denunciou a corrupção que agravou a situação social do Brasil? Onde estava o bispo Orlando quando essas atrocidades foram praticadas contra o povo brasileiro? Onde está o senso de justiça desse arcebispo que, juntamente com seus companheiros da CNBB, trabalha verdadeiramente em prol do Lula livre, exatamente para garantir a impunidade de um dos maiores ladrões de dinheiro público que esse país já teve? Será mesmo que a direita é que é a violenta da história? Onde estava o arcebispo quando a esquerda incendiou esse país, queimou pneus, bloqueou estradas? Onde estava o bispo Orlando quando um ciclista foi atropelado e morto numa manifestação exatamente pelos manifestantes da esquerda? Onde estava o bispo Orlando que não denunciou a violência propagada pelos campos, pelas fazendas, onde animais foram assassinados por manifestantes do MST e plantações foram destruídas num verdadeiro terrorismo contra os produtores rurais desse país? Onde estava a igreja diante de tantas atrocidades praticadas contra os direitos humanos, contra as crianças? Onde estava diante de tanta libertinagem produzida nas escolas, diante da ideologia de gênero? Onde estava diante de tantas injustiças esse arcebispo que nada denunciou? E agora, quando nós, da direita de todo o Brasil, ativistas, cristãos, estamos lutando pela reconstrução do país em apoio àquele único candidato que se propôs a combater o crime organizado, a combater a corrupção, que em apenas 10 meses de governo já reduziu aproximadamente 25% da violência. Exatamente esse governo, que é um governo de direita, que está reduzindo a violência, a ser chamado de violento. Exatamente esse governo que está promovendo a justiça ao combater a corrupção. Pela primeira vez em 30 anos da nova república, nós temos um governo onde nenhuma estatal está sendo saqueada, não temos mensalão, nem petrolão, nem desvio de dinheiro dos fundos de pensão, nenhum banco estatal está sendo saqueado. Cadê os protestos da igreja e desse arcebispo contra o terror que a esquerda produziu nesse país durante 16 anos? Nós cristãos, ativistas de direita, estamos indignados com essa homilia do arcebispo católico, que revela a seguinte realidade. Quando o arcebispo chamou a direita de violenta, de injusta e do dragão do tradicionalismo, esse arcebispo estava de frente ao espelho, porque ele estava vendo a sua própria imagem, qual seja a imagem do dragão da injustiça. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus reavive a verdadeira fé cristã e nos proteja de falsos profetas e nos liberte dos verdadeiros dragões que têm impedido a defesa de uma fé genuína a favor do cristianismo.
que é uma fé a favor da ordem, da paz e contra o crime. Exatamente o contrário do que a esquerda tem produzido e que a igreja tem defendido. O que a esquerda tem produzido nesse país? Desordem, violência, tráfico, libertinagem. Basta. Estamos aqui, a direita verdadeira desse país, lutando pelo cristianismo genuíno.